Bom, a prova da PUC, ela mostrou muitas melhoras comparadas aí às provas que nós tivemos aí em anos anteriores, né? As questões mais bem elaboradas, muitas delas contextualizadas, mais abrangentes, que de certa forma a gente já esperava, porque houve uma diminuição no número de questões. Nas provas anteriores eram 15 questões e nessa daqui 9. Então, com um número menor de questões, para que elas fiquem com uma abrangência maior, a necessidade de você ter aí um texto mais extenso, englobando aí vários conceitos da química. Só que persistem algumas falhas que ocorrem já há muitos anos, né? Dá para se perceber claramente que a prova não recebeu nenhuma revisão criteriosa de um técnico, de um professor de química. Porque, por exemplo, a hora que a gente escreve sulfato, representa o sulfato, se você vê uma representação dessa, sem o número de oxidação dele 2-, é uma coisa que arde aos olhos. Isso para qualquer profissional da área. E isso apareceu na prova. Os números das provas que colocaram para fazer os cálculos aí das questões, números muito ruins. Ora, que as dificuldades matemáticas fiquem para a prova de matemática. Dentro da química, vamos nos prender aos conceitos, vamos arredondar os valores, para que as contas fiquem as mais simples possíveis. Vamos nos prender aos conceitos da química na prova de química, com perdão aí da redundância. E ainda tiveram outros problemas, como por exemplo, o glicerol, que apareceu na reação de transesterificação, ele está representado também de forma incorreta. Faltou a ligação entre os carbonos. Ali, a hora que um aluno olha, aparece 3 moléculas do metanol, e na verdade é uma só do propanotriol, do glicerol, lá da glicerina. E ainda, infelizmente, numa questão de orgânica, até muito bonita a questão, uma questão diferente, e como eu já disse anteriormente, contextualizada, e ele pedia para se identificar as funções. E ele trata lá um hidrocarboneto insaturado como função alceno. Um alceno é uma das partes, é um dos desmembramentos da função hidrocarboneto. E ele escreveu função alceno. A gente fica tão preocupado em aula forçar esses aspectos conceituais, colocar as palavras de forma correta, para que a nossa ciência seja tratada da melhor forma possível. Para que nós pegamos uma prova dessa, com todas essas incorreções, dá uma certa decepção. E o pior é que acaba prejudicando o bom aluno, porque o aluno que estudou, o aluno que se empenhou, a hora que ele vê uma questão dessa, ele falou, nossa, mas aqui está errado. E ele pode se enrolar e errar uma questão que, se tivesse feita de forma correta, ele acertaria. Para você ter uma ideia, teve uma questão que falava da chuva ácida, e ele dizia assim, o SO2, em contato com a água, forma a chuva. Imagina, a chuva ela é formada por conta da precipitação da água. E essa precipitação é em função da condensação da água. Ele esqueceu de colocar ali que o SO2 com a água é um dos ácidos formados que caracteriza a chuva ácida. Quer dizer, esse tipo de incorreção fez com que essa questão tivesse 2 alternativas que poderiam ser assinaladas. Quer dizer, tinham 2 alternativas incorretas. E o aluno bom, como é que fica numa dessa, não é verdade? Mas, de qualquer maneira, o nosso aluno deve ter saído muito bem, porque os conteúdos que foram explorados foram incansavelmente trabalhados aí em sala, e eu desejo sucesso a todos. Até a próxima.